Bom dia, queridos, graças e paz. Vamos estar dando início à nossa EBD de hoje, né? A gente vai estar dando continuidade ao estudo do panorama bíblico. E eu queria que a gente estivesse adorando ao Senhor um pouquinho antes. Vamos louvar com pelo menos uma ou duas canções. Vamos lá? Em espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Minha mãe já está com a gente, seja bem-vinda, mãe. Vamos cantar mais uma? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Renato está com a gente também, seja bem-vindo. Vamos orar, queridos, para a gente estar dando início ao nosso estudo de hoje. Pai de amor, louvado seja o teu nome por mais um dia,
na tua presença, mais um dia podendo estar ministrando a sua palavra. E pedimos, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, fala conosco, trata conosco, que nós te pedimos. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, nosso estudo de hoje, a gente vai estar dando continuidade aos livros históricos. E a gente vai estar vendo os livros de Juízes e Ruth. Ok? E dentro de todo estudo que a gente faz, a gente sempre tem o nosso alvo, o nosso objetivo. E esse objetivo sempre ligado àquelas três palavrinhas que a gente fala, né? O saber, o sentir e o agir. Dentro do saber, a gente vai conhecer os ciclos no livro de Juízes, e em Ruth a gente vai estar compreendendo, a gente vai compreender a tipificação de Cristo em Boaz, tá? Dentro do sentir, em ambos os livros a gente vai desejar estar no centro da vontade de Deus. E dentro do agir, em Juízes a gente vai falar a outras pessoas sobre o resgatador, Jesus Cristo, tanto em Juízes quanto em Ruth, né? E a gente vai orar pelos governantes que atuam em nosso país, tá? Então vamos lá. Você prestar atenção, você vai ver que Juízes e Ruth são dois livros muito interessantes, né? O primeiro, Juízes, né, vai dar o pano de fundo para o segundo, que é Ruth, meio sem mencioná-lo, tá? Ao ler Juízes, será fascinante você ver como que Deus usou pessoas limitadas para, em um tempo de total desarmonia e desobediência. E, ao estudar Ruth, você verá o amor redentor de Deus representado nas relações humanas, ok? Temos mais duas pessoas com a gente aqui, só que eu não estou conseguindo visualizar na fotinho. Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos lá, dentro dessa visão, a gente entra no panorama bíblico, nas informações básicas desses livros, ok? Vamos lá, os autores dos livros. Tanto em Juízes quanto em Ruth, o autor é desconhecido. Olha lá, um aqui, Elna Alves está com a gente, seja bem-vinda, minha irmã. A data de escrita dos livros, vamos lá. Juízes, 1375 a 1050 a.C. Tia Juremar está com a gente também, seja bem-vinda, tia. E já o livro de Ruth, a gente vai ver que a data de escrita foi dentro do período dos Juízes, né? Vai ser dentro daquele período ali. Local da escrita. Juízes foi escrito na Palestina, aquela região lá. E Ruth foi escrito entre Moabe e Palestina. E vamos ver os versículos chaves. Versículo chave de Juízes está em Juízes 17, verso de número 6. Vamos lá, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E Ruth, o versículo chave de Ruth está em Ruth 4, verso 14. Diz assim, ó: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto. Vamos ler de novo. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste.
Beleza? Esse é o versículo-chave de Ruth. E as palavras-chave que a gente vai estar encontrando são as seguintes. Em Juízes, inconstância, onde vai estar mostrando para nós a inconstância do povo de Israel. E no livro de Ruth, a palavra-chave é redenção. Ok? Vamos lá, vamos estar dando continuidade? Vamos ver o esboço dos livros. O livro de Juízes, ele vai ser dividido em 3 partes, né? O começo, o corpo e a conclusão do livro. Monique Andrade está com a gente também, seja bem-vinda. Né? E dentro desse esboço você vai encontrar o seguinte: de Juízes 1 a Juízes 3, a gente vai encontrar o seguinte conteúdo e personagem. A gente vê a revisão do final do livro de Josué para a contextualização dos ciclos. Josué, Caleb e os filhos de Israel, as 12 tribos. É isso que a gente vai estar encontrando de Juízes 1 a 3. Em Juízes 4 a 16, a gente vai estar vendo o ministério dos juízes. E dentro desse ministério dos juízes, a gente pode estar falando de um ciclo 4D. O que é isso? 4 palavrinhas, começadas com a letra D, que vão estar demonstrando o que acontecia direto como um círculo, né? Um ciclo nesse período, né? O primeiro D, depravação. O segundo D, disciplina. O terceiro D, desapego. E o quarto D, desafogo. Ok? E de Juízes 17 a Juízes 21, a gente vê histórias que ilustram e preparam o cenário para o aparecimento da monarquia em Israel. Ok? Vamos lá, e o livro de Ruth? O livro de Ruth é um livro bem interessante também. E ele, apesar de ser menor, ele é dividido em 4 partes. Tá? Ruth 1. A gente vê Ruth e a conversão. E na outra parte, que é o resgate, a gente vê o contexto do resgate. Em Ruth 2, a gente vai estar vendo o companheirismo. E dentro do resgate, o conhecimento dos termos. Em Ruth 3, a gente vê em Ruth o compromisso, e no resgate a gente vê o compromisso do resgatador. Em Ruth 4, em Ruth a gente vê o casamento, e no resgate a gente vê a consumação do resgate nesse casamento. Ok? Vamos lá. O livro em uma sentença. Em Juízes, o livro de Juízes, em uma sentença seria: o povo passa por um tempo de sua história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. Então, essa é a primeira parte do livro em uma sentença. Então, a gente vê aqui que o povo de Israel passava num período histórico sem progresso, porque ele vivia sempre inconstante com o Senhor, sempre inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. Ok? Quem está com a gente também é a Dona Nésia, seja bem-vindo, Dona Nésia. E Ruth, em uma sentença, seria: Boaz resolve cumprir voluntariamente seu papel de parente resgatador para com Ruth, tipificando a atitude de Cristo para com o homem. Ok? Então vamos dar sequência aqui. Quais são os contrastes entre os dois livros? Isso é importante a gente prestar atenção. Ambos os livros são históricos.
Isso aí é fato, até porque a gente está estudando os livros históricos, né? Não tinha como não ser. E ambos sendo históricos, mesmo assim a gente pode afirmar que Ruth seria um livro histórico, mas também um livro de romance. Vamos observar alguns desses contrastes? Vamos lá. O gênero literário. Em Juízes vai ser uma narrativa histórica. Em Ruth, a gente vê um conto hebraico. A ênfase teológica de cada livro. Juízes, a gente vê a rebeldia do povo versus a fidelidade de Deus. E é algo que a gente tem sempre falado, né? Povo rebelde, povo infiel e Deus sendo fiel, né? E em Ruth a gente vê o plano de Deus para redimir o seu povo como ênfase teológica. Vamos lá, contraste. Juízes. Israel abandona o Senhor em troca de ídolos dos povos estrangeiros. Em Ruth, a gente vê o contrário. A gente vê uma estrangeira, que era Ruth, abandonando seus ídolos em troca de sua fé no Senhor. Olha só, Ruth 1, verso 16. Olha que coisa bonita. Ruth 1, 16. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Beleza? Então, esses são os contrastes entre os livros. Vamos ver os destaques? O destaque do livro de Juízes. Dentro desse destaque do livro de Juízes, a gente encontra aquele ciclo 4D que eu falei, né? São 4 palavras iniciadas com D, onde a parte central do livro de Juízes é composta desses ciclos, né? Significa que a história se repete com os mesmos elementos. Realmente um ciclo. Você vai estar vendo isso, né? Como é que acontecia? Começava com a depravação. O povo pecava desobedecendo ao Senhor. Aí depois vinha a disciplina do Senhor. A correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado do povo. Aí vinha o desespero. O povo reagia com choro, com clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. E depois o desafogo. Deus chamava um juiz para libertar o povo. E isso se repetiu várias vezes nesse período, tá? Então esse era o ciclo. O ciclo vai estar explicado em Juízes 2. Está exemplificado em Juízes 2, 16 a 21. Tá? Vamos estar lendo isso? Juízes 2. Juízes 2, estou abrindo aqui a Bíblia para nós. De 16 a 21. Suscitou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que os pilharam. Até 21. Contudo, não obedeceram ao Senhor sem seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviavam do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os a ele. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos.
Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então a gente vê aqui depois do desapego, o povo voltava à depravação e ao pecado, recomeçando um ciclo vicioso, né? Só para de ser repetido no juizado de Samuel e na escolha do primeiro rei da nação. Ok? Então vamos lá. O que a gente pode estar vendo aqui? Eu posso vou estar comentando para vocês aqui, para vocês poderem ver esses ciclos, né, desse 4D: depravação, disciplina, desespero, desafogo. O primeiro você vai estar encontrando ali em Juízes 3:7. Aí a disciplina vem em Juízes 3:8, o desespero em 3:9 e o desafogo em 3:9-11. Aí um outro, o 3:12, a depravação. Do 3:12-14, a disciplina. Do 3:15, o desespero. Do 3:16-30, o desafogo. Aí depois se repete no 4:1, a depravação. 4:2, disciplina. 4:3, desespero. 4:24, desafogo. Aí vem de novo. Depravação em 6:1. Disciplina de 6:2-6. O desespero de 6-10. E o desafogo de 10, do 6:10 ao 8:32. Depois outro período de depravação, o 10:6. Aí de disciplina, 10 do 7 a 9. E de desespero, 10 do 10 ao 18. E o desafogo do 11:1 ao 12:7, né? E um terceiro aqui que tem uma diferençazinha, que não vai ter o desespero, né? Vem a depravação no 13:1 e a disciplina no 13:1 e o desafogo do 13:3 até o 16:31. Beleza? Então, o que a gente pode perceber aqui? Que a lição que a história dos ciclos dá é que o pecado impede a paz e a bênção do Senhor. Tá? Então, é algo que a gente tira na nossa vida hoje. Se você está em pecado, você perde paz. Você não tem a bênção do Senhor na sua vida. Então, se conserte. Há tempo. Né? Nós podemos entender que essa verdade, desde a nossa vida pessoal até a postura que um país assume, né? Durante o período dos juízes, o povo perdeu o temor do Senhor, perdeu a terra, perdeu a dignidade, perdeu a santidade. Um pecado atraía o outro, piorando cada vez mais a situação. E isso não mudou, isso está igual hoje. Hoje é a mesma coisa. Juízes para hoje. E você, né? Você afoga-se na onda do momento ou está firmado na âncora que é Cristo? Se você está firmado na âncora que é Cristo, as suas posturas, as suas atitudes, as suas ações vão ser diferenciadas. Não vão ser iguais a de todo mundo que vai na onda do momento. Vão ser atitudes conforme a vontade do Senhor. Beleza? Vamos lá. Ainda dentro desses destaques, vamos ver os principais juízes. O primeiro juiz, a gente vê Eude, canhoto, né, em Juízes 3:15. E é interessante você ver isso pelo seguinte, porque ser canhoto em nossos dias não é problema, mas na época dos juízes isso era uma grande desvantagem, né? Você vê como que é a realidade de cada tempo. O segundo juiz era Sangar, o gentio, né? Você vai ver em Juízes 3:31.
O texto informa que Sangar era filho de Anate. O dado pode identificar que sua família seguia uma deusa cujo nome era Anate, ou era da classe militar. O fato é que, se foi impulsionado por Deus para servir ao povo, ele deve ter se convertido ao Senhor. Ele matou 600 filisteus com uma vara de guiar bois. Você vê, Deus usa até gente que não é do seu povo, que se converte para servir ao Senhor. É interessante que a gente escuta várias histórias de pessoas que acabam sendo usadas por Deus, mesmo não sendo servas de Deus. Então, fica atento aí. Vamos lá, outro juiz. A gente vai ver Débora e Baraque, o apoio feminino. Juízes 4, 9 e 21. Além da juíza Débora, Baraque contou com a ajuda de Jael. É importante lembrar que o sexo feminino nessa época era desvalorizado. Então dificilmente você vai estar encontrando em textos desse período a citação de mulheres. E aqui Deus ele quebra esses paradigmas e usa uma mulher como apoio. Depois a gente encontra mais um juiz, Gideão, que era covarde. Juízes 6, 12. Deus trabalha com circunstâncias que se adequam à obra que deseja fazer em nossa vida. Isso é interessante, você vai ver que Gideão ele recrutou um exército de 3.000 homens. Deus dispensou os covardes, sobraram apenas 300. Assim o Senhor ajudou Gideão a ser mais corajoso e depender dele. Você vê como é que Deus usa, como é que Deus faz as coisas. E mais um juiz aqui, Jefté, com problemas familiares. Juízes 11, 1 você vê. Talvez ele represente a figura de muitas pessoas no mundo de hoje, que vem de famílias esfaceladas pelos problemas espirituais e sociais. Jefté não teve uma família que o ensinasse, nem uma família normal. Também foi precipitado a fazer voto indevido ao Senhor. Você vê esse voto ali em Juízes 11, de 30 a 31. E apesar de tantas diferenças, todos esses juízes tinham algo em comum. Foram chamados pelo Senhor. Juízes 2,16. Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo. Eles conduziram o povo à vitória. O período foi turbulento, mas ensinou claramente que Deus exerceu soberania em prol do povo, independentemente das circunstâncias. Deus concretizou planos e promessas anunciadas por Ele mesmo. Ok? Tem outros juízes também, você vai estar lembrando de Sansão e tal. Mas esse aí que a gente separou foram os principais. Beleza? Até aí, queridos? Vamos lá. Agora, destaques do livro de Ruth. O primeiro destaque é o amor e o resgate. O livro de Ruth é a história de uma gentia que foi escolhida por Deus para ser a avó do rei mais importante da história de Israel. Tá? A doutrina mais enfatizada nesse livro é a redenção. E ela é ilustrada por meio do relacionamento entre Boaz e Ruth. Outro destaque no livro é a lei do levirato. Foi uma lei criada por Deus para impedir que o nome de uma determinada família desaparecesse. Ela está registrada em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Vamos estar lendo? É para você entender. Deuteronômio 25, de 5 ao 10.
Diz assim: se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se um homem não quiser tomar sua cunhada, subirá este à porta aos anciãos e dirá: esta porta e o meu cunhado recusa ressuscitar o seu irmão, nome em Israel. Não quer exercer comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E, se ele persistir e disser não quero tomá-la, então sua cunhada chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. Ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel Casa do Descalço. Né? Então a lei do Levítico era uma lei onde se a pessoa era casada e morresse, o seu parente mais próximo teria que casar com a esposa para poder dar descendência ao seu irmão. Né? E a gente vai estar encontrando isso daqui no livro. Né? Quando Ruth ela casa com um parente próximo, que é Boaz, depois de ela ter ficado viúva. Vamos lá, Juízes em nossos dias. A gente volta agora para o livro de Juízes. A gente vai estar vendo. Os juízes, cada um fazia no período de juízes, cada um fazia os próprios olhos. Né? Cada um fazia aquilo que ele achava bom aos seus próprios olhos. Hoje a gente pode dizer que isso daí seria o relativismo. Né? Contato. A tendência de aceitar todas as posições como verdades opostas e coexistentes. Né? Fabiana que está assistindo, ela sabe. Eu tenho horror quando eu escuto alguém falando: não, essa é a minha verdade. Não, essa é a verdade dele. Gente, verdade só tem uma. Tá? Então vamos parar com isso. Né? O que é isso? Isso é relativismo, onde todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, do jeito que entende e vai. No período de Juízes a gente vê também que Sansão, aí o autor do material chama Sansão ou Sonsão. Hoje seria o que? Dentro da história de Sansão a gente vê o que? O hedonismo. O contato seria o que? A ênfase no prazer, sem se importar com a ética. E isso é triste porque hoje em dia a gente vê isso. A gente vê esse hedonismo presente na igreja. No mundão a gente sabe que existe mesmo. A pessoa faz o que quer, dando ênfase no prazer dela, independente se vai fazer mal ao outro. E eu fico triste quando a gente percebe isso dentro da igreja do Senhor. As pessoas fazem aquilo que lhe dão prazer sem pensar na ética, sem pensar se vai machucar, ferir o outro, sem pensar se vai passar por cima do outro. E a gente precisa ficar muito atento com isso. Isso não pode acontecer no meio da igreja do Senhor. Lá dentro de Juízes, Mica e o seu sacerdote. Aí a gente vê isso como o individualismo. Cada um quer controlar as coisas da sua própria maneira. Isso é algo que existe e existe muito dentro das igrejas. Quando eu falo dentro das igrejas, não estou dizendo da igreja de Rondonópolis, não. Isso não é uma realidade apenas de Rondonópolis, é uma realidade geral. As pessoas hoje estão muito individualistas. As pessoas hoje só entendem aquilo que querem. As pessoas hoje só fazem aquilo que querem. Só veem
desculpe o termo que eu vou usar, só veem o seu próprio umbigo. E querem controlar tudo, querem estar com tudo sob controle da sua maneira. Elas não pensam em nada. E isso não é algo só de igreja, não. A gente vê isso também dentro do cenário político geral, né, no mundo. Eu vou usar só o exemplo do nosso país, onde ninguém quer se submeter a nada. É governo municipal que não quer se submeter ao governo estadual, que não quer se submeter ao federal, e fica aquela briga, né? O que é isso, o individualismo? Onde cada um acha que é melhor que o outro e quer controlar tudo do seu próprio jeito. Ok? Vamos lá. Agora partindo para Ruth, eu queria fazer um paralelo para a gente da história de Ruth e a história de Cristo, né? Onde a gente vai ver que na história de Ruth nós vamos ter a tipificação de Cristo na figura de Boaz, né? Então eu estou com um quadro aqui onde fala de Ruth, Boaz e Ruth, e fala de Jesus e dos homens, né? Romanos 3:23, vamos abrir lá. Romanos 3:23 diz assim para nós. 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é importante a gente ver aqui? Vamos ver aqui, fazer o paralelo entre Ruth, Boaz e Ruth, e Jesus e os homens. Boaz e Ruth, a gente vê que Ruth ela estava perdida. Ela tinha perdido o seu marido. Ela não tinha mais descendência. Ela não tinha como dar descendência ao seu marido porque ele faleceu. A sua sogra já era de idade. Não tinha como lhe dar mais... Não tinha como lhe dar um outro filho, um outro marido. Mesmo que conseguisse dar, e aí uma criança, como é que podia esperar até a criança ficar adulta? Então, complicado. E fazendo esse paralelo de Boaz e Ruth com Jesus e os homens, o que a gente percebe? Todos nós estávamos perdidos, né? Então, esse é o paralelo, onde ambos estavam perdidos. Lá Romanos 1:3. Romanos 1:3 diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E também 1 Pedro 1:18 e 19. Isso é. 1 Pedro 1:18 e 19 assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aí vamos fazer os paralelos aqui. Boaz e Ruth, a gente vê aqui o companheirismo. E entre Jesus e os homens, Jesus cumpriu os requisitos para o nosso resgate. Ok? E vamos ali para Hebreus. Você vai abrir em Hebreus 10:7. O vento está me atrapalhando aqui. O vento está virando as páginas todas e está ficando bem complicado abrir. Hebreus 10, verso 7, diz assim:
Então eu disse: eis que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então vamos lá. Ruth e Boaz, a gente vê o que? O paralelo vai ser que Boaz se entregou voluntariamente para resgatar Ruth. E Jesus e os homens, a gente vê que Jesus se entregou voluntariamente para nos resgatar. Então, isso é algo tremendo. E para a gente concluir o estudo de hoje, a gente vê que é muito interessante ler Juízes e Ruth juntos. As últimas duas histórias de Juízes, o livro de Ruth, formam uma trilogia que destaca as qualidades da tribo de Judá e critica a tribo de Benjamim. Os escritores bíblicos já preparavam o terreno para que Israel lembrasse que a promessa de um rei deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá. Observe que Saul veio da tribo de Benjamim e Davi de Judá. Ok? Então que Deus possa estar falando conosco, tratando conosco, e que esses ensinos sobre Juízes e Ruth possam ser importantes para as nossas vidas. Quem está com a gente também é a Valdeia. Chegou aí no finalzinho, mas chegou a tempo de pegar um pedacinho. Depois você pode rever isso no nosso canal do YouTube também, tá bom? Então, querido, que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar prontos para ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e se deixar ser tratado por essa palavra e pelo Deus da palavra. Ok? Antes de orar e finalizar por hoje, eu quero fazer um convite para você, tanto para você que está em Rondonópolis, quanto para você que não está em Rondonópolis. Hoje, às 18h30, horário aqui do Mato Grosso, 19h30, horário de Brasília, você é nosso convidado para estar participando com a gente do culto da família, louvor e adoração a Deus. Tá? Você é nosso convidado para estar hoje com a gente ali. Vamos orar, queridos, para a gente finalizar por hoje? Pai de amor, muito obrigado por mais um domingo na tua presença. Muito obrigado por mais uma vez podermos estar louvando e engrandecendo o teu nome através da ministração da palavra. Que esses estudos possam sempre ser importantes para que a gente venha aplicar em nossas vidas e que a gente consiga viver cada ensino, cada aprendizado ali, Pai. Que os erros do povo de Israel sirvam de exemplo para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Fica conosco, cuida de nós, é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Até hoje à noite. Forte abraço a todos.